Caras e caros camaradas, Pedro Nuno Santos! Foi um excelente discurso de encerramento. Não estava à espera tão bom na realidade. Acho que hoje, de facto, começa o pedronismo, que num congresso que foi completamente ensombrado por António Costa, tanto na parte da justiça, como na parte das críticas ao Marcelo, como na parte hoje... Do elogio do legado, não é? Do António Costa. Do legado, houve muita coisa passou por aqui nesse sentido e o pedronismo começou hoje. Os governos liderados pelo nosso Primeiro-Ministro escreveram um capítulo inteiro recheado de avanços para a história da nossa democracia. Esse capítulo está prestes a ser encerrado. Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. E é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do nosso país. Ontem, Pedro Nuno Santos, na intervenção dele, já falava também no novo ciclo, mas hoje, mais do que falar no novo ciclo, fala no encerramento de um capítulo, ou seja, é o encerramento do capítulo António Costa e agora sim, então, é o ciclo do pedronunismo, que fica claramente aqui sinalizado e, portanto, nesse sentido também acho que é um discurso mais político do Pedro Nuno Santos do que o de ontem, que obviamente é sempre mais voltado para o partido, mas hoje é um discurso em que ele também se posiciona como líder de futuro e como o líder do PS. E como o Primeiro-Ministro. E como o futuro Primeiro-Ministro, eventualmente, sim. Ele posiciona-se Tenta-se aqui posicionar como claramente na pessoa que vai ganhar nas próximas eleições. E com o programa, já com uma parte do programa do Governo, nestas meia dúzia de medidas que apresentou aqui, já apresentou algumas medidas que são muito marcantes para o futuro programa de governo. E é interessante porque algumas dessas medidas ou dessas políticas que ele propõe também acabam por, de alguma forma, mostrar aqui uma inversão de rumo face a António Costa, até com algumas críticas implícitas àquilo que foram... Eu não diria implícitas da vida, elas foram críticas violentas. Acho que aquele momento em que ele diz que a questão da economia portuguesa, quando... Mudar o perfil da economia. O setor privado pode e deve investir onde bem entender, como em qualquer economia de mercado. Mas o Estado tem a obrigação de fazer escolhas quanto aos setores e tecnologias a apoiar. É tempo de ser claro e de fazer escolhas. Porque governar é escolher. Só conseguiremos transformar a economia com mais dinheiro para menos setores. É preciso fazer escolhas com base nas competências empresariais, científicas e tecnológicas já existentes em Portugal. A base é o que temos. O destino é a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa. No fundo, é como se, desta vez, Pedro Nuno Santos, nós já tínhamos sentido várias vezes ao longo da campanha, mas como se desta vez Pedro Nuno Santos tivesse dito mesmo, só faltou dizer António Costa andou a arrastar os pés. Esta questão da diversificação do perfil da economia, ou mais do que a diversificação, de ter eventualmente até uma economia menos diversificada, mas mais especializada em alguns setores, é talvez o grande ponto do discurso de Pedro Nuno Santos é o grande ponto diferenciador e elemento diferenciador que ele traz. Eu acho que é um grande elemento diferenciador, mas curiosamente isso já estava na moção de 2018, a moção setorial que Pedro Nuno Santos apresentou ao Congresso. Ele já definia que o Estado tinha que intervir para mudar o perfil da economia portuguesa. E obviamente aquela moção foi aprovada como foram todas as moções setoriais e António Costa meteu-a no lixo, porque aliás não gostou nada que Pedro Nuno Santos fosse para lá apresentar a moção. David, e das medidas concretas que Pedro Nuno Santos apresentou aqui, qual achaste mais relevante? Eu dividiria pelo menos aqui, encontraria pelo menos três. Eu diria que uma delas, embora ainda não se perceba muito bem o que é que significa, e não se percebe não por Pedro Nuno Santos, mas porque é uma discussão em curso em todo o mundo, mas que diz respeito aqui ao alargamento das fontes de financiamento da Segurança Social e, pelo que me deu a entender, é que esse financiamento não fique tão dependente das contribuições derivadas do rendimento do trabalho. Pretendemos colocar à discussão e concretizar uma reforma das fontes de financiamento do sistema de segurança social para que a sustentabilidade futura deste não dependa apenas das contribuições pagas sobre o trabalho. Isto numa altura de maior, portanto, informatização da economia e de desmaterialização e até da entrada da inteligência artificial, cada vez mais nas empresas e com a potencial perda de emprego, será uma discussão que é necessária e que vai acontecer em todo o mundo. E diria
que, mesmo ele não dizendo em quê e como fazê-la, só trazer este tema também para cima da mesa parece-me já relevante. Também acho, concordo contigo, estamos de acordo demasiado, devíamos estar aqui a discutir dessa forma, mas concordo contigo, é evidente que a partir do momento em que as empresas não precisam ter tantos trabalhadores e substituem pela inteligência artificial, pela robótica, por máquinas, por não sei o quê, qualquer dia nós vamos ter menos emprego, qualquer dia vamos ter que fazer como o Keynes dizia, que é preciso pagar a pessoas para abrir buracos. O valor mediano do metro quadrado nos novos contratos de arrendamento subiu em meia dúzia de anos entre 2017 e os 9 primeiros meses de 2023, mais de 60%. Para fazer face a esta situação, é nosso objetivo definir com o INE um novo indexante de atualização das rendas que tenha em consideração a evolução dos salários. Ele diz que há muitas medidas que foram aprovadas, e ele foi Ministro da Habitação, mas que só terão efeitos a longo prazo, que também de alguma forma aqui é um reconhecimento de que não houve efeitos práticos no imediato, e ele diz que para o curto prazo é preciso pelo menos assegurar essa indexação aos salários sempre que os aumentos em função da inflação superem os 2%. Parece que isto também é aqui uma assunção de incapacidade de ter resolvido o problema, mas também uma forma de tentar agora mitigá-lo. A pior herança de Pedro Nuno Santos é a habitação, não haja dúvida. É uma herança dele próprio, não é? É uma herança dele próprio, era Ministro das Infraestruturas e da Habitação desde janeiro de 2019. Portanto, desde 2019, do arranque do ano de 2019, portanto, ele tem responsabilidades na crise da habitação. Por mais que ele se autocongratule com o trabalho que foi feito, por mais que ele diga que não se fazem casas num ano, mas em 8 anos, eu sei que até 2019 a pasta teve outro responsável, mas o PS está no governo desde 2015. 2016, pronto, ok, não é para irmos. Sim, mas foram 8 anos. 8 anos constrói-se muitas casas, não é? Portanto, aquela questão de que não sei, as casas não se constroem num mês, é uma coisa, é a pior herança do PS. Isso aí, e também é de Pedro Nuno Santos. Quando a inflação é igual ou inferior a 2%, a atualização das rendas continua a ser como ocorre hoje. Quando a inflação é superior a 2%, a atualização das rendas terá de ter em linha de conta a capacidade das pessoas as pagarem, capacidade essa que é medida pela evolução dos salários. Ou seja, em anos de inflação elevada, a evolução das rendas não pode estar desligada da evolução dos salários. Essa é uma boa medida, obviamente parece uma boa medida, mas vai ser o que vai ser mais difícil para eles justificar na campanha vai ser a crise da habitação. Iremos aumentar os salários de entrada na carreira docente, tornando desta forma, entre outras medidas, a profissão de professor mais atrativa. E também daremos maior equilíbrio à carreira, reduzindo as diferenças entre os primeiros e os últimos escalões. O professor no início do escalão ganha pessimamente e depois no fim do escalão já ganha melhor. Só no fim da carreira, acabam por ter que trabalhar uma vida inteira para conseguir ganhar um salário mais... Parece-me, obviamente, que essa é uma excelente, por tudo o que seja os salários dos jovens. O que é que se pode fazer com que os jovens não emigrem e deixem de pagar contribuições para a Segurança Social e conseguir retê-los? Ter professores é fundamental, não só para a escola pública, como para a Segurança Social. É uma tentativa de alguma forma, retomar aqui o ensino, ou a vertente de ensino nas faculdades.